Fala, minha galerinha bonita, tudo em paz? Passando hoje aqui rapidinho para gravar uma aula sobre um tema importante, que é chamado medida de segurança. Aula curta, por volta de 30 minutinhos no máximo, gente, bem objetiva, para que a gente consiga entender tudo o que é preciso sobre esse tema tão importante. Partiu? Então, coloque aí. Ponto da aula de hoje é medida de segurança. Bem objetiva, bem didática. Dentro desse gênero chamado medida de segurança, coloque o tópico 1, introdução, noções introdutórias. Como assim? Professor, diga, que diabo é medida de segurança? Cuidado. Não é mandado de segurança, um instrumento lá previsto na Constituição Federal, nada disso, gente. Medida de segurança é uma espécie do gênero chamado sanção penal. Quando eu falo em sanção penal, que é a sanção imposta pelo Estado, eu tenho de um lado as penas, reclusão, detenção, prisão simples, já vimos isso, privativa de liberdade, restritiva de direitos, multa. E temos também outra espécie, que é a medida de segurança, objeto da aula de hoje, portanto, gênero, sanção penal, espécie, pena e medida de segurança. Ponto. Ainda em noções introdutórias, é importante que se diga o seguinte: quando o Código Penal surgiu, lá em 1940, o Brasil adotava um sistema binário. Como assim? Aos indivíduos inimputáveis, vamos falar dele daqui a pouquinho, o legislador autorizava a imposição dupla, tanto da pena, por exemplo, a privativa de liberdade, como também da medida de segurança. O sistema era binário. Hoje não, já há muito tempo, se adota o sistema vicariante. Como é, prof? Coloquei aí, vicariante. Quer dizer que não é mais binário. Pode apenas aplicar uma. Ou se aplica a pena privativa de liberdade para os imputáveis, ou se aplica a medida de segurança para os inimputáveis. Eu não posso aplicar as duas coisas ao mesmo tempo. Bem tranquilinho? Então, o tópico da aula é medida de segurança, que é uma espécie da sanção penal, e o Brasil adota aí o sistema vicariante, não mais o sistema binário. Partiu? Ponto mais importante aí, coloque o ponto 2, que é o conceito. Quem me conhece sabe, não gosto muito de conceituar, né, gente? Até porque conceito é muito subjetivo. Eu posso conceituar uma mesma coisa de várias formas diferentes. Depende do âmbito que eu estou analisando. Mas vou colocar um conceitozinho no caderno de vocês, simples, direto. E a partir desse conceito, a gente vai construir a aula. Partiu? Então, você que gosta de copiar, tem esse vício aí por copiar, vou ditar bem breve o conceito de medida de segurança. Coloquei. Medida de segurança é uma medida de caráter preventivo curativo. Já grifou. De caráter preventivo curativo, tranquilo? Fundada na periculosidade, grifou. Então, a medida de caráter preventivo, você já começa a interpretar. É para prevenir, para curar, fundada na periculosidade, vírgula, imposta por prazo indeterminado, pode colocar entre aspas, que é mais ou menos, imposta por prazo indeterminado a quem? Ao indivíduo inimputável, ao indivíduo inimputável que praticou um fato típico e ilícito. Isso é muito importante. Ao indivíduo inimputável que praticou um fato típico e ilícito. Percebam que eu coloquei o conceito aí para vocês, breve, mas com várias características, vários fundamentos, vários pressupostos, e vou passar aqui 15 minutinhos falando com vocês só sobre esse conceito e a gente consegue matar. Belezinha? Então, estou estudando medida de segurança, que é essa sanção penal, né, por assim dizer, imposta pelo Estado ao inimputável. Você que já estudou teoria do crime, você lembra que pela concepção tripartida, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Dentro da culpabilidade, nós temos um elemento chamado imputabilidade. Ou seja, quem é que comete crime no Brasil? Quem é que tem capacidade para ser responsabilizado? O maior de 18 anos, o menor é inimputável, mas vai para o ECA, medidas socioeducativas, e também é imputável aqueles que têm a capacidade de entender e se determinar de acordo com esse entendimento. Fora disso,
é inimputável e vai ser sujeito a uma medida de segurança. Maravilha, colocou o conceito, ponto 2. Coloque agora o ponto 3, bem rapidinho. Finalidade. E aqui é muito importante, gente. Perceba que quando eu falo em pena, ao indivíduo maior, ao indivíduo capaz, a gente já estudou que pela teoria mista que prevalece no Brasil e adotada inclusive pelo Código no artigo 59, a pena serve ou deveria servir na prática a um só tempo para punir e prevenir. Lembrou? Teoria mista aplicada à pena serviria para punir e prevenir. Isso, ao menos em tese, não seria imposta a medida de segurança. A medida de segurança, ela tem por finalidade a prevenção, o tratamento. Você começou o seu conceito dizendo que era uma medida preventiva curativa. Então, ao menos na teoria, esqueça a prática, o indivíduo ele não é punido, porque ele não comete crime, pô. Se ele não tem culpabilidade, se ele é inimputável, eu não posso dizer, abrir a boca e dizer ele cometeu um crime, não. Pode doer o ouvido, pode colocar no seu caderno, ele vai ser absolvido. Como é? Então, se o indivíduo inimputável, que não tem a capacidade de discernimento, mata alguém, em comprovando-se que o fato foi típico e ilícito, ele não tem culpabilidade, pode doer o ouvido, mas a sentença vai ser absolutória. E não poderia ser diferente, porque ele não comete crime, como é que ele vai ser condenado por um crime? Só que olha o pulo do gato. A doutrina chama de sentença absolutória imprópria. Olha que bonito. Porque é um eufemismo. Eu vou dizer que eu vou absolver na teoria, mas na prática eu vou dar um piau. Eu vou aplicar a medida de segurança. Viu como é fácil? Então, vou aplicar a medida de segurança ao inimputável, baseado aí, claro, na ideia de prevenir, na ideia também de curar. Ponto 1, noções gerais. Ponto 2, conceito. Ponto 3, finalidade. Coloquei ponto 4. Qual é o ponto 4, professor? Sujeitos. Eu já expliquei, mas eu vou deixar bonitinho no caderno de vocês. O que, prof? Quem são os sujeitos passivos, por assim dizer, de uma medida de segurança? A quem eu posso impor uma medida de segurança? Eu já respondi. Ao inimputável. Aquele indivíduo que é considerado inimputável, não pelo critério etário, que aí vai para o ECA. Eu aplico a ele uma medida de segurança. Mas olha o pulo do gato. A gente começar aqui a trocar a tela para não ficar só essa cara feia aqui na tela. Galerinha, os dispositivos legais que tratam da medida de segurança vão do 96 até o 98, tá, gente? 96 até o 98. E eu peço vênia para trazer o 98. Não sei se vocês lembram da aula de culpabilidade. O indivíduo que ele é imputável, maior, capaz, eu aplico uma pena. Ao indivíduo que é inimputável, eu aplico uma medida de segurança. Só que tem uma galerinha que está no meio termo, brincadeiras à parte, os fronteiriços. São aqueles que não são nem completamente incapazes para serem submetidos a uma medida de segurança, nem completamente capazes para serem submetidos a uma pena. Tecnicamente, chamamos esses indivíduos de semi-imputável. Que diabo é semi-imputável? Aquele que não é inteiramente capaz. Não inteiramente capaz no popular, ele é meieiro. O que é que eu faço com esse semi-imputável? Quem estudou lá a aula de teoria do crime vai lembrar que eu posso aplicar a ele uma pena diminuída. Ao semi-imputável, já que ele tem uma culpabilidade diminuída, eu diminuo a pena de 1 a 2/3. Mas olha o que diz o artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, que fala do semi-imputável, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos nos termos do artigo anterior. Então, você que está copiando, ó. Quando o cabra é semi-imputável, meieiro,
O juiz pode, ele vai analisar as peculiaridades do caso do agente. Uma perícia, via de regra, vai dizer que ele é semi-imputável. O juiz, concordando com essa perícia, pode aplicar uma pena diminuída ou pode também aplicar a medida de segurança se achar conveniente. Ou um ou outro, não pode os dois. Resumindo, imputável, pena. Inimputável, medida de segurança. Semi-imputável, ou pena diminuída, ou medida de segurança. Fechou? Então, quando eu falo em sujeitos, eu vou englobar aqui, claro, o inimputável, mas vou englobar também, se o juiz entender pertinente, o semi-imputável. Tá de boa? Mas cuidado com o pulo do gato. Meus queridos amados amigos, eu só vou impor uma medida de segurança ao sujeito se ele praticar um fato típico e ilícito. Olha para mim que isso despenca em prova. Para quem lembra da teoria tripartita, que eu já citei hoje, o crime tem 3 partes. E eu tenho que olhar uma parte de cada vez. Como assim, prof? A primeira coisa que eu olho na conduta é se o fato é típico. Se o fato for típico, eu analiso se ele é ilícito. Só se, somente se, o fato for típico e ilícito, é que eu vou analisar a culpabilidade para verificar a imposição da pena ou medida de segurança. Não entendi. Vamos supor o seguinte, o indivíduo é doido. Usar nomenclatura popular, sem ser pejorativa, obviamente. O indivíduo ele é inimputável, só para diferenciar do menor. Estou eu passeando na rua, de bobeira. Quando eu vejo o indivíduo, eu confundo ele, eu quero agredi-lo, enfim, e vou lá dar uma muqueta no doido. Ele é imputável, mas, obviamente, ele sabe se defender, ele tem instinto. Quando ele vê eu dando a muqueta, ele faz o pêndulo ó, e devolve. Ele agiu em legítima defesa, supondo que tem todos os requisitos. Ele é inimputável. E eu já sei que inimputável não comete crime, mas eu pergunto, já que ele é inimputável, eu vou ou não vou aplicar uma medida de segurança? Claro que não. Espera aí, prof, acorde. Estou acordado. Claro que não, gente. Porque acaba antes a brincadeira. Se ele agiu em legítima defesa, eu nem vou analisar a culpabilidade, acabou antes. Se o fato é típico, mas não é ilícito, eu nem chego na culpabilidade para sonhar em aplicar uma medida de segurança. Partiu? É por isso que, na prática, quando você alega um incidente de insanidade mental, por exemplo, que você alega uma inimputabilidade, o processo não acaba. Porque eu só vou poder aplicar a medida de segurança se eu provar que foi ele, que teve materialidade, teve autoria, que o fato é típico e que o fato é ilícito. Então, complementando para quem gosta de um caderno bem bonitinho, quem pode ser submetido a uma medida de segurança? O inimputável e o semi-imputável se o juiz achar conveniente e necessário. Desde que eles tenham praticado um fato típico e ilícito. Se não praticou o fato típico e ilícito, esquece a medida de segurança. Mas ainda em sujeitos, tem um ponto muito importante, até bem controverso, que é o seguinte. A medida de segurança ela é fundada, o pressuposto dela, o fundamento dela, é a periculosidade. Então, é por isso que se exige que o indivíduo praticou um fato típico ilícito. Porque ele pode ser incapaz, por assim dizer, tecnicamente, não agredir bem jurídico de ninguém, tudo bem. Eu posso colocar até, enfim, no manicômio, talvez, apesar do movimento antimanicomial, do qual eu sou favorável. Mas medida de segurança é para aquele indivíduo que tem periculosidade, é fundada na periculosidade. Então, é inimputável que é perigoso, porque já praticou um fato típico ilícito, já agrediu ou colocou em risco um bem jurídico de outrem. Olha como está de boa. É muito fácil, né, gente? Então, ponto 1, nós colocamos noções gerais. Eu volto o tempo todo para ficar bem certinho na sua cabeça. Ou seja, prof, é uma espécie de sanção penal. Sistema vicariante. Ou aplica pena, ou aplica medida de segurança. Bom. Ponto 2, colocamos um conceito bem amplo. Percebam que tudo que eu estou falando tem no conceito. É uma medida de caráter preventivo, curativo. Lembra disso? Tá de boa aí, né? Tá aí o conceito para vocês.
Então, noções gerais, conceitos, finalidade. A finalidade está no conceito. A finalidade é preventiva, porque tem periculosidade. A finalidade é curativa. A quem eu aplico? Ao inimputável, ou conforme o caso semi-imputável, que praticaram um fato típico e ilícito. E tem periculosidade. Percebam que a ideia de medida de segurança é a periculosidade. Ponto. Mas como é que é isso na prática, professor? Medida de segurança, eu não sei como é não. O cara vai ficar internado, vai ficar solto, como é que é? Aí você bota o ponto 5 da aula de hoje, que são as espécies de medida de segurança, e cuidado que aqui tem uma pegadinha bem miserável. As espécies de medida de segurança estão no artigo 96. Para cá. Diz assim, as medidas de segurança são, ó, as espécies, ó, inciso 1, a internação, que é a mais grave. Ele vai ficar internado no hospital? Não. Chama de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. O famoso HCT, aqui na Bahia, aqui em Salvador especificamente, tem um. Então ele vai ficar internado, preso, por assim dizer, com a liberdade cerceada em um hospital de custódia e tratamento ou a falta em um estabelecimento adequado. Não é o manicômio, como se fala. Um indivíduo que é inimputável, não. Aqui é um indivíduo que é inimputável perigoso, porque já atingiu ou colocou em risco um bem jurídico de outros, já foi julgado, inclusive. Tranquilo? Apesar de ter também medida de segurança provisória. E a segunda espécie, a primeira é a internação, e a segunda espécie é o tratamento ambulatorial. Ah, de ambulância, professor? Não, gente, é ambulatorial, ó, de ambulante, vai andando. Enquanto a internação, ele fica lá, vamos por assim dizer, em regime fechado, né, com a sua liberdade cerceada. O tratamento ambulatorial é uma espécie de tratamento mesmo. Ele vai, por exemplo, uma vez na semana, lá no CAPS, lá em um centro, pegar a medicação, ser analisado, volta para casa. Ele não fica com a liberdade privada cerceada. Então, eu tenho, é como se fosse uma pena alternativa, vamos assim dizer, bem grosso modo. Então, eu tenho a internação e eu tenho o tratamento ambulatorial. Tá tranquilo? E como é que eu escolho um ou outro? Deve ser com base em quê? Gravidade, né, gente? Olha o 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Pronto. Todavia, se o fato for previsto como crime punível por detenção, o juiz poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, ó, a princípio, internação. Mas se a pena do crime correspondente for de detenção, lembra aquela historinha? Reclusão da detenção? Se for de detenção, é possível o tratamento ambulatorial. Então, na teoria, é gravidade. Reclusão, internação. Cerceamento de liberdade. Detenção, eu posso aplicar o tratamento ambulatorial. Pegou? Espécies, internação, tratamento ambulatorial. Mas você falou que tinha uma pegadinha. Essa é feia, chega a dói. Galerinha, eu falei que tem internação e também o tratamento ambulatorial. A internação é chamada de medida de segurança detentiva, porque priva a liberdade. Aí você pensa, sim, qual é a pegadinha? Para não confundir com detenção, que é tratamento ambulatorial. Olha que miséria. Podia ser reclusiva, né? Então, a internação, que é imposta aos indivíduos condenados por, ou melhor, que praticaram fato típico e ilícito com pena de reclusão, é chamada de medida de segurança detentiva. Bizonho. Mas é assim. Ponto 6, minha galerinha. Já vou demorar, não, que é bem light. Se tiver muito assunto, em pouco tempo você volta com tranquilidade, dá uma olhadinha, tá? Bota aí o ponto 6. Talvez o mais importante e o mais questionável. O ponto 6 é o prazo. Olha para mim aqui de novo. Por quanto tempo eu posso impor uma pena, ou melhor, uma medida de segurança, gente? Pensa aí. Pode ser indefinido? Pelo conceito está aí, prazo indeterminado. É pelo prazo máximo, que eram 30, agora 40 anos, pelo pacote anticrime? É pelo prazo máximo do próprio crime? Qual é o período?
Eu coloquei indeterminado no conceito, não foi? Foi, professor. Mandei pedir para colocar entre aspas. Por quê, galerinha? É indeterminado, mas não é perpétuo. Vamos devagarzinho? Vamos nessa. Olha o que diz o 97, parágrafo 1º. Estou falando de prazo, tá, gente? A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. Então, olha que eu não inventei, não, é indeterminado. Perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. Olha que negócio objetivo da zorra. Eu falei que ela é fundada na periculosidade, então se mantém enquanto durar a periculosidade, na teoria. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Então, ó, o prazo é indeterminado. Ponto. Teoricamente, enquanto durar a periculosidade. Só que o indivíduo tem que ser submetido a exames de cessação de periculosidade. Justo, né? Em quanto tempo, de quanto em quanto tempo ele é submetido? O primeiro exame, tá aí, ó, o prazo mínimo é de 1 a 3 anos. Deverá ser de 1 a 3 anos. Então, o primeiro pode ser daqui a 1 ano ou daqui a 3 anos. Então, vamos lá. O juiz fixou que o período vai ser 3 anos. Passaram 3 anos, faz seu exame mesmo, pericial, com profissionais capacitados. Se o exame disser, ó, tá ok, rua. Se cessou a periculosidade, vai embora. Ah, professor, e se for um crime gravíssimo, não importa. É por isso que muita gente diz na prática, né, que o cara se finge de inimputável para ficar menos tempo. Não é bem uma realidade, né? Porque o HCT é problemático, é difícil para quem não tem a patologia ficar lá. Então, prazo mínimo de 1 a 3 anos. Se o cara cometeu lá, sei lá, um estupro de vulnerável, e em 3 anos fizeram o exame e disseram, ó, ele tá ok, já melhorou, curou, ele vai embora. Mas vamos supor que o primeiro exame diz não, continua perigoso. Aí vem ó, o parágrafo segundo. A perícia médica realizar-se-á ao tempo do prazo mínimo, então o juiz fixou de 1 a 3 anos o primeiro, e deverá ser repetida de ano em ano. Mentira na prática, mas na teoria, ó, o prazo mínimo, o primeiro, de 1 a 3. Depois, todo ano faz o exame. Se o exame constatar que acabou a periculosidade, o perigo vai embora, porque esse é o fundamento. Ou a qualquer tempo, se o juiz fixar, determinar. Então, vamos supor que tem um fato novo, você pede o exame, o juiz pode fazer a qualquer tempo, mandar fazer a qualquer tempo. Está confuso? Eu volto. O prazo é indeterminado, enquanto durar a periculosidade, mas a análise dessa periculosidade, o exame de cessação ou não dela, se faz o primeiro de 1 a 3 anos e depois renova-se de ano em ano, podendo também acontecer a qualquer tempo por ordem do juiz. Só que o pulo do gato é o seguinte: e se o cara não melhorar nunca? Acontece, a gente sabe que tem doenças que são incuráveis, doenças psiquiátricas que são incuráveis. Que o indivíduo chega a tal ponto que ele não tem condições de discernimento, ele vai ser imputável sempre. E aí que está o detalhe. E agora? Eu já sei o prazo mínimo. Qual é o prazo máximo? Surgem daí 3 correntes. A primeira corrente, mais antiga, com base nesse artigo 97, parágrafo 1º, diz que não tem prazo, porque não é pena. Se não é pena, não é submetido àquele negócio de vedação de pena de caráter perpétuo, porque não é pena. É o tratamento. Então, admitiria perpetuamente, indeterminadamente. Não teria limite. Primeira corrente tradicional, com base nisso aqui, ó, enquanto durar a periculosidade. Não faz sentido hoje, né, gente? Eu dizer que não é pena é um eufemismo, é uma mentira travestida de verdade. Porque na prática, se algum de vocês já foi no HCT, não tem diferença, talvez pior do que o sistema carcerário. O indivíduo é submetido à privação da liberdade, sim, com diversas restrições de visita, medicação, contra a sua vontade. E a Constituição fala que é vedada, é inconstitucional uma pena de caráter perpétuo. Então, essa primeira corrente, ó, apesar de alguns ainda adotarem, ela hoje é ultrapassada. Aí surge a corrente do STJ.
da súmula 527 do STJ. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para a gente brincar. Súmula, já tem alguns anos, 527 do STJ. Ela diz o seguinte, ó, gente. A duração, o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, 2015. Eu concordo inteiramente com ela. Como assim, professor? O prazo máximo é o mesmo da pena que seria aplicada se ele fosse imputado. Então, vamos supor que ele praticou homicídio qualificado. Pena até 30. Medida de segurança até 30. Praticou um furto simples. Pena até 4. Medida de segurança até 4 anos. Então, o segundo posicionamento, que é sumulado, tem súmula 527 do STJ, sustenta que o prazo máximo é o mesmo prazo máximo da pena do crime. Concorda, proporcionalidade, né, gente? Crime grave, prazo grave. Já que é uma pena em sentido amplo, entre aspas, já que é uma sanção penal, nada mais justo que adotar o mesmo procedimento. Só que eu falei que tinham 3, e aí é a confusão, geralmente em provas abertas. A terceira corrente é do STF. O STF diz que o prazo máximo da medida de segurança, a época, o julgamento foi em 2013, então antes da súmula, o prazo máximo da medida de segurança é de 30 anos, porque seria, à época, o prazo máximo da pena privativa de liberdade, do cumprimento da pena privativa de liberdade. Interpretando hoje, seriam 40 anos. Então, primeira corrente, não tem prazo. Segunda, a STJ, súmula 527, é o prazo máximo do crime, individualização. Posicionamento antigo do STF, é bem verdade, mas é o último, entende que é o prazo máximo de cumprimento, que na época seria 30, hoje seria 40. Professor, e se cair numa prova objetiva? Quando cai em prova isso objetiva, a gente cai lá, ó, segundo o STJ. Quem faz esse tipo de questão sabe das controvérsias, não quer que só a questão seja anulada. Se é uma questão aberta, você senta o dedo, tem as 3 possibilidades aí para discutir, pode ficar com o que você quiser, concordar com o que quiser, mas tem que saber da existência de todas elas. Maravilha? Então, quase encaminhando para o final, eu já entendi qual é o prazo máximo. Eu já entendi qual é o prazo mínimo. Eu entendi também que é baseado na periculosidade, professor. É isso mesmo, bem de boa. Mas vamos lá. Vamos supor que eu cometi um crime gravíssimo, fui submetido ao exame de cessação de periculosidade depois de um tempo, e o doutor disse, ó, você tá beleza, irmão. Agora você consegue entender tudo, você não vai fazer isso mais não. Eu falei, não vou não. Eu vou ser desinternado. Se eu for internado, vou sair, eu vou ser desinternado. Sim, professor, o que é que tem? Olha que detalhe importante, gente. O que, professor? Essa desinternação, ela é condicional. Eu não entendi. Artigo 97, parágrafo 3º. Vou colocar na tela aí de novo. Segura aí. Olha o 97, parágrafo 3º. A desinternação ou a liberação será sempre condicional. Lembra do livramento condicional lá? Mais ou menos isso. Então, cessou a periculosidade. A gente falou, ó, vá para a rua para eu lhe olhar. Devendo ser restabelecida a situação anterior, ou seja, vai voltar para o HCT, se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Então, a zorra não extingue automaticamente, não, gente. Eu vou ficar submetido à observação, a um período de análise de prova durante 1 ano. Se nesse ano eu ficar de boa, extinguiu. Se nesse ano eu fizer besteira, praticar o que a lei diz, um fato indicativo de persistência da periculosidade, eu volto. Tranquilo? Só para a gente fechar o parágrafo 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, que pode ser aplicada a pena de detenção, o juiz pode determinar a internação. É como se fosse uma regressão de regime, por assim dizer, né? Se ele está no ambulatorial, mas não está suficiente, não está legal, ele está perigoso, interna.
Maravilha? Então, como eu sou chato, para quem não me conhece, para quem conhece, vamos voltar para o início, 3 minutos para fechar. Assunto, bastava ler assistir a esses 3 minutos que entendia tudo. Assunto de hoje, medida de segurança. Ponto 1 do nosso caderno aí, ó, noções introdutórias. Eu disse que a medida de segurança é uma espécie da sanção penal. Não é pena na teoria, mas faz parte do gênero sanção penal ao lado da pena, e que o Brasil adotou o sistema não binário, vicariante, ou aplica a pena ao imputável, ou aplica a medida de segurança ao inimputável. Segundo tópico, coloquei um conceito aí relativamente extenso, não gosto de conceito, mas a gente extraiu a aula toda dele. Eu falei que a medida de segurança ela é uma medida, né? Não é uma pena, tecnicamente, de caráter preventivo curativo. Essa é a finalidade. Fundada na periculosidade, falamos de prazo, na periculosidade, por prazo indeterminado, entre aspas, aplicada ao inimputável que praticou um fato típico e ilícito. A aula foi toda em cima desse conceito. Aí fui para o ponto 3, salvo engano, e colocamos, foi noções gerais, conceito, finalidade. Não foi isso? Se eu me embolei na ordem dos tópicos, não tem problema, só entender. A finalidade é curar, é prevenir. Tanto é que é baseado na periculosidade. Em seguida, falei dos sujeitos. Pode ser submetido à AMS, medida de segurança, ao inimputável, não critério etário, que é ECA, ou mesmo semi-imputável. Existe essa possibilidade, desde que eles tenham praticado fato típico ilícito. Lembrou? Olha como é boa essa revisão final. Tem que ter típico ilícito, não é nem chega na culpabilidade, né? Fundada, claro, na periculosidade. Tem duas espécies: internação, HCT, priva a liberdade, ou tratamento ambulatorial para as penas de detenção, se o juiz achar conveniente. Ou seja, vai lá no CAPS pegar o remédio, passar por uma consulta, mas não fica com a liberdade cerceada. Ponto para mim mais problemático é o prazo. Eu falei indeterminado, mas tem prazos para fazer a perícia, para analisar se a periculosidade acabou. O prazo mínimo dessa perícia é de 1 a 3 anos, renovável depois anualmente ou sempre que entender necessário. Constatou cessada a periculosidade, vai para a rua condicionalmente. Desinternação é condicional. Fica 1 ano sendo observado. Passou de boa, extinguiu. Fez besteira nesse ano, fato indicativo de periculosidade, volta. Sim, e o prazo máximo? Várias correntes. Há quem entenda que não tem prazo máximo, porque não é pena. Há quem entenda, como o STJ, súmula 527, que o prazo máximo é o mesmo prazo máximo do crime. Para mim, respeita a proporcionalidade, individualidade, fico com essa. E o STF tem um posicionamento antigo, tá, gente? Talvez mude de ideia se algum dia chegar lá de novo, é difícil chegar. No entendimento que o prazo máximo do cumprimento de pena, na época do julgamento, 30 anos, hoje, para quem não sabe, com o pacote anticrime, aumentou para 40 anos o limite de cumprimento de pena por crime. Contravenção penal continua sendo 5 anos. Maravilha? Então, espero que tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, pode colocar aqui que a gente responde. Beleza? Beijo grande, galerinha. Até a próxima.